desde 1980 que não havia um jogo no europeu com tão poucos remates à baliza. A Sérvia fez 6, a Inglaterra 5 e um deles deu-lhe a vitória no último jogo deste domingo. Foi uma cabeçada na bola de Jude Bellingham, o inevitável Jude Bellingham, a fazer o único gol numa partida algo cinzenta. Eu sou o Diogo Pomo e este é mais um episódio no Princípio Era a Bola para dissecarmos diariamente o europeu com os nossos Rui Malheiro e Tomás da Cunha. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E o primeiro passo é para ti, Tomás. Esperavas um jogo assim tão sem rasgo, tão cinzentão? Olá Diogo, olá a todos. Não se esperava um jogo tão fechado, mas olhando para aquilo que aconteceu dá para perceber. E começaria por dizer que não vejo todo esse dramatismo que parece que se instalou em torno da Inglaterra. Não diria que foi uma exibição brilhante, longe disso também, mas na primeira parte acabaram por ter algumas dinâmicas positivas com bola, nomeadamente no lado direito, com o Alexander-Arnold no tal papel de médio, mas abrindo muitas vezes a posição, e atenção que já podemos falar sobre isso um bocadinho mais ao pormenor, mas participou em algumas jogadas de perigo, com o Bukayo Saka mais aberto e a assumir um contra um, e Kyle Walker no tal papel de lateral baixo, que está ligado diretamente ao golo que a Inglaterra marcou, sempre com Bellingham a participar não só com movimentos de chegada à área, mas também ao longo do jogo a baixar para ajudar na ligação inglesa e sobretudo a mostrar um trabalho defensivo também que acaba por prová-lo como líder desta equipa. Sim. Depois, na segunda parte, e atendendo a que a entrada da Sérvia foi muito temerosa, diria até sem explicação, tendo em conta que estamos na primeira jornada deste torneio, um 5-4-1 muito passivo, em desvantagem deu lugar a uma equipa muito pressionante, com sobretudo o envolvimento de Pavlovic e Mladenovic no lado esquerdo, a permitir ganhar profundidade, e a entrada de nomes como Tadic ou Ilic acabou por dar mais critério no meio campo, e também o último passo com a entrada de Tadic. Podemos discutir se a troca de Mitrovic foi justa naquela altura, deu prioridade a Vlahovic, o técnico Stojkovic. A verdade é que se olharmos para a segunda parte, a ideia pragmática de Southgate pouco permitiu à Sérvia. Sim. A Sérvia tem um remate fora da área de Vlahovic, tem algumas aproximações perigosas, mas pouco mais. Portanto, o plano pragmático de Southgate acabou por dar conforto contra uma Sérvia que é muito poderosa na chegada à área, tenta muitos cruzamentos, tem 2 pontas de lança, pelo menos de topo internacionalmente falando. Por isso, diria que Southgate acabou por ser pragmático, não foi espetacular, não foi, mas também não vejo esse drama todo que se instalou, porque foi uma performance segura da Inglaterra. Rui. Viva, bom dia Tomás, bom dia Diogo e cumprimentos a todos. Eu concordo bastante com o Tomás, é sobretudo salientar que a seleção inglesa, antes de se adiantar no marcador, tomou conta do jogo. Eu creio que o Tomás tocou num ponto que me parece essencial. Cada vez mais assistimos a isto no Campeonato da Europa, principalmente nas seleções de maior dimensão, que é a tal construção assimétrica, com o lateral mais fixo e depois o outro que se desdobra mais do ponto de vista ofensivo. E se quiser, já que o Tomás fez uma análise perfeita daquilo que foram as mais-valias da seleção inglesa, eu creio que a menos-valia está no corredor esquerdo, porque o Foden é um peixe fora de água a partir do corredor esquerdo, e também não creio que o Trippier ofereça, do ponto de vista da largura e da profundidade, muito do ponto de vista ofensivo. Mas também não é esse lateral, é um problema para resolver. Óbvio. Há o Luke Shaw, mas à partida não joga perdeu a carruagem para o Trippier. E é um lateral mais baixo de construção. Sem dúvida nenhuma. E esse é o ponto essencial, é que provavelmente para o Luke Shaw jogar seria a assimetria ao contrário, similar à dos Países Baixos, com o lateral esquerdo mais baixo. De resto, parece-me que foi muito importante aquilo que Tomás salientou, ou seja, um Saka muito decisivo a partir do corredor direito, mais à largura, a tal combinação entre o Walker, o Arnold e o Saka pelo corredor direito, onde a equipa criou mais desequilíbrios, e depois a forma como o Bellingham e o Kane acabaram por se compensar, ou seja, foi um Kane com muito pouca bola, mas sobretudo um Bellingham muito agressivo a atacar zonas de finalização, para além daquilo que adiu, quer em termos de construção e criação, mas também, e nessa segunda parte que o Tomás definiu e muito bem como pragmática, como do ponto de vista defensivo, ou seja, a apoiar os dois médios centro. Aquilo que me parece mais da seleção inglesa é que a segunda parte
nessa abordagem pragmática, acabou por ser, digamos, mostrar aquilo que será a minha maior dúvida em relação à seleção inglesa, que é a capacidade que Southgate tem para ler o jogo a partir do banco. Eu creio que a postura foi pragmática, sim, como o Tomás disse, conseguiu o principal objetivo, ou seja, a Sérvia acabou por conseguir criar muito pouco e, sobretudo, finalizar muito pouco, foi essa a principal prioridade da Inglaterra, mas, tal como o Tomás dizia, a Sérvia da primeira parte é uma Sérvia completamente, uma desilusão profunda, ou seja, num 5-4-1, muito mal estruturado, com deficiências na proteção dos corredores laterais, com deficiências também no controle das entrelinhas. Vlahovic não pode ser um médio direito, Milinkovic-Savic não pode ser um médio esquerdo, não tem características para o fazer. É certo que o Zivkovic e o Kostic, e atenção que está dito, já vai queixar-se publicamente por ter ficado no banco, portanto começa a surgir a tal explosão que não é nova na Sérvia, dizendo até que nós falávamos ontem. Exatamente. Nós falávamos ontem, mas a verdade é que na segunda parte a equipa soltou-se completamente e mostrou a capacidade que quer eu, quer o Tomás antevíamos e que lançávamos até a hipótese de ser um jogo com muitos golos, e era possível isso se a Inglaterra não tivesse tido a tal abordagem pragmática na segunda parte que bloqueou as investidas da Sérvia. O Tomás salientou um aspecto essencial, ao contrário do que eu esperava, o Mladenovic veio trazer outra dinâmica ao corredor esquerdo, uma dinâmica que eu esperava que o Kostic oferecesse, mas o Kostic acabou por estar muito preso do ponto de vista defensivo, mas a verdade é que Pavlovic dá uma qualidade na construção a partir da primeira fase tremendamente interessante. Depois a mudança dos médios foi determinante, ou seja, o Gudeli principalmente e o Lukic eram jogadores que estavam muito presos do ponto de vista defensivo, e depois a entrada de dois canhotos como o Ilic e o Tadic, com o Milinkovic-Savic mais, também a surgir mais na criação, acabou por ser importante. E houve situações em que a seleção da Sérvia conseguiu chegar ao último terço em situações de vantagem numérica, só que a proteção da área feita pela seleção inglesa foi muito conseguida. E que aí deu certezas, uma boa aposta de Southgate para este torneio. Teve ali um ou outro problema com o Vlahovic na segunda parte, mas na primeira parte foi praticamente irrepreensível. E concordo também contigo em relação à questão da substituição do Mitrovic. Houve claramente por parte do Stojkovic uma preferência pelo Vlahovic. Eu sinceramente não teria retirado o Mitrovic, mas eu creio que o principal problema nem foi a saída do Mitrovic, foi a entrada do Jovic. É que o Jovic não trouxe absolutamente nada para o jogo ofensivo da Sérvia, e também por isso, quando a Sérvia teve essas situações em que conseguia chegar ao último terço praticamente num 5-4, explorando as costas dos médios, e por isso também o Southgate acabou por fazer entrar o Gallagher, acabou por ser uma seleção que não conseguiu chegar com qualidade às zonas de finalização. A minha última palavra, e que creio que concordarás, Tomás, é a questão do Alexander-Arnold como número 8. Ou seja, eu vejo o Alexander-Arnold como um jogador com uma qualidade de passe absolutamente subversiva. Agora, do ponto de vista defensivo, nos momentos sem bola, é um jogador com muitas dificuldades para perceber o lugar. Ele é um lateral com alguma vontade de juntar a qualidade individual de vários jogadores. Só que o que acontece, exatamente, e já se previa que fosse assim, é que provoca um sub-rendimento em vários desses jogadores. Alexander-Arnold, quando e recebeu o Foden de costas, é o principal prejudicado. Foden, encostado para a esquerda ou na meia esquerda, também acaba por perder. Portanto, diria que o objetivo de Southgate não é maximizar todos, é tentar ao máximo que as principais figuras não sejam prejudicadas. As principais figuras, sem dúvida nenhuma. E pronto, e na altura das substituições, sinceramente eu percebi a entrada do Gallagher, entra no tal espírito pragmático, mesmo a questão do Bowen, que até entrou bem no corredor direito, e do Mainu vão nesse sentido, mas há tanta mais-valia no banco da seleção inglesa que custa não ver entrar, por exemplo, um Palmer, um Gordon, até como o jogo estava, e que poderia permitir à Inglaterra chegar ao 2-0, dada a forma como a Sérvia estava desequilibrada. Mas volto a salientar essa ideia, concordo inteiramente com o Tomás. A abordagem do Southgate à segunda parte foi inteiramente pragmática, estava muito mais preocupado em não sofrer do que em procurar o 2-0. O que eu vos ia perguntar é precisamente sobre Arnold, portanto seguimos e fechamos assim o Inglaterra. Desculpa, Diogo. Tranquilo, não. O resultado foi o mesmo. 3 anos e exatos 1100 dias depois de cair no relevado sem vida a meio de um jogo do último europeu, todos nos lembramos, Christian Eriksen marcou o primeiro gol da Dinamarca neste Euro contra a Eslovénia. Esta foi a história deste jogo e provavelmente será também um dos pontos altos do europeu. Não é assim, Rui?
Sim, é o lado mais bonito do jogo, ou seja, o jogador que renasce das cinzas, e neste caso foi uma situação de um dramatismo atroz. Infelizmente, na altura, tive que acompanhar em direto na RTP e não foi nada terrível, fácil aguentar aquela situação em direto, porque fizemos logo uma emissão especial, mas para mim foi uma alegria transbordante, não só numa fase primária, o regresso do Eriksen à competição, mas sobretudo num palco como o do Euro, onde ele tinha caído, levantar-se praticamente do chão para assinar o 1-0. Em relação ao jogo, e esse é o ponto mais afirmativo do jogo, eu creio que a Dinamarca teve a vitória perfeitamente nas mãos, fez até do meu ponto de vista uma primeira parte muito conseguida, ou seja, conseguiu criar superioridade na primeira fase de construção, teve também um aspecto que me pareceu muito interessante e sobretudo eu não estava muito à espera que isso acontecesse, é que principalmente o Bá, mas também o Christiansen procurassem muito o passe interior. Eu esperava que eles explorassem muito mais a profundidade e depois obviamente houve Eriksen decisivo nas entrelinhas, Eriksen decisivo nas entrelinhas e até criar situações de superioridade, ou seja, a criar situações de 3 contra 2 dentro do bloco adversário, porque recordar, para quem não viu o jogo, a Eslovénia jogou num 4-4-2 e a Dinamarca a partir de um 3-4-1-2 muito móvel, e sobretudo a complementariedade entre o Eriksen e o Wind, mais móvel, um jogador também muito incisivo no último passe, e o Højlund, que eu acredito que poderá vir a ser uma das figuras do Campeonato da Europa se a Dinamarca continuar na competição, e acredito que tem todas as condições para pelo menos atingir os oitavos de final. Agora, a desilusão do lado da Dinamarca foi a forma como se deixou adormecer no jogo na segunda parte, e se na primeira parte vimos muito pouco da seleção da Eslovénia, com exceção obviamente das duas pontas, ou seja, Oblak na baliza, que depois também acabou por ser decisivo para segurar 1-0, e Šeško na frente, que é um avançado de um nível superlativo e que vai dar o salto ainda para um patamar superior àquele em que está. Mas vai ficar no Leipzig esta temporada, pelo menos é aquilo que saiu ultimamente. Sem dúvida. Exatamente, mas Tomás, juntar-te, e provavelmente estarás de acordo comigo, o Sporar foi claramente infeliz na definição, mas trabalhou imenso para o coletivo. É essencial, ou seja, para uma equipa como a Eslovénia. Verdade. Claro que depois tem problemas quando a bola chega. Se não tivesse era absolutamente fantástico, mas foi muito importante no jogo esloveno. Verdade, não estaria no Panathinaikos, não é? E teria vingado, por exemplo, no Sporting ou no Sporting de Braga, e não vingou, e a questão é essa. Mas passa por aí o crescimento da seleção da Eslovénia, ou seja, há uma Dinamarca que, do meu ponto de vista, principalmente na abordagem à segunda parte, adormeceu bastante, ou seja, sentiu-se demasiado confortável e com a responsabilidade de Hjulmand, o treinador. Não o jogador. Concordo, o treinador, não o jogador, mas sobretudo sentiu-se que a Eslovénia passou a acreditar mais. Há um jogador que eu sinceramente é provavelmente dos jogadores que eu menos conhecia nesta seleção da Eslovénia e já agora no europeu, que era o Janša, que acabou por ter uma segunda parte de grande qualidade e vai bem para lá da questão de ter marcado o golo. Mesmo na primeira parte tem um passe longo que isola nos avançados, creio que Sporar, se não me engano. Sporar, exatamente, Sporar. Na primeira parte o Sporar e na segunda o Šeško, e também numa vez o Sporar. Foi a capacidade de construção longa do lateral esquerdo da seleção eslovena e depois a forma, obviamente, como define 1-1. Eu creio que o resultado acaba por ser castigador para a Dinamarca, mas também não nos podemos esquecer de uma coisa, aliás de duas. A primeira é que o Oblak acaba por ter uma intervenção absolutamente decisiva para segurar, creio que foi ao minuto 65, a hipótese da Dinamarca fazer o 2-0, mas a partir daí a equipa da Eslovénia esteve sempre mais perto do 1-1 e a grande oportunidade depois do 1-1 é um aspecto que eu creio que a Dinamarca precisa de rever. É o Sporar que obriga o Schmeichel a ter uma defesa, mas é um erro garrafal do Vestergaard. E sobretudo naquele espaço entre o Christiansen e o Vestergaard, a equipa da Eslovénia conseguiu entrar com uma facilidade aterradora, e eu creio que a lentidão do tridente de defesas da Dinamarca, mas principalmente do Vestergaard, que oferece claramente qualidade na construção, pode ser tremenda para esta equipa na fase mais decisiva, ou seja, nos próximos 2 jogos da competição. Sem dúvida, e Sporar acabou por aproveitar com muitos movimentos de ruptura, muitas acelerações para ganhar esse espaço. Sem dúvida. Depois, ofensivamente, há 2 problemas que são facilmente identificáveis. Mesmo numa primeira parte,
A Dinamarca tem estrutura, tem pensamento, consegue entrar facilmente no bloco da Eslovénia, mas não é uma equipa muito criativa e com agressividade no último terço. Por exemplo, estávamos a destacar a facilidade de passe, quer de Christiansen, quer de Bá, mas nenhum deles chega à frente para desequilibrar, para assumir o drible, para tentar um último passe a um cruzamento. Sem dúvida. E isto torna logo a equipa algo mesmo previsível. a tomada de decisão é fraca. Exatamente. Tomás. Não sei se concordas. Certo, no cruzamento. Eriksen muitas vezes teve espaço na zona entre linhas, mas depois na conexão com os avançados, e aí também há responsabilidade, sobretudo de Højlund, que demorou muito a executar, não conseguiu provocar condições para o remate. Vint, por exemplo, esteve muito melhor até a jogar ao primeiro toque, como se viu no lance que dá o golo da Dinamarca, mas os avançados têm de produzir mais. Vint, como assistente, diria, fez um bom trabalho, mas pede-se mais a Rasmus Højlund, porque a Dinamarca depende muito dos avançados, claro, e desta relação com Eriksen para produzir perigo. Depois vamos ver se a equipa evolui abdicando de um dos médios de centro, Højbjerg ou Hjulmand, para dar lugar a um médio mais criativo. Porventura pode ser por aí, mas atenção, este era o jogo mais fácil, teoricamente, da Dinamarca. A seguir vem a Inglaterra e vem aí a Sérvia, portanto, teoricamente não se esperam coisas fáceis para os dinamarqueses. Vamos ao primeiro dos jogos que vimos no domingo. Uns Países Baixos extremamente rematadores, especialmente por Depay e Gakpo, foram sendo um pouco redundantes contra uma Polónia sem lesionado Robert Lewandowski, e sobretudo ao nível da finalização. E os neerlandeses só foram salvos por Wout Weghorst, o avançado grandalhão a quem Messi no último Mundial chamou Bobo. Tomás, só quando a laranja esteve lá no meio é que desataram o nó. Foi um jogo muito interessante, um dos mais interessantes. Tal como nós avançávamos ontem. Exatamente, um dos jogos mais interessantes deste europeu, porque a Polónia quis marcar alto, inicialmente, com marcações individuais para condicionar o jogo neerlandês, e aí Verbruggen foi importante, com uma distribuição longa à procura de Gakpo. Ofensivamente, os Países Baixos têm uma estrutura muito semelhante à de Itália, ou seja, com um dos laterais mais baixos, neste caso Nathan Ake, que foi quanto a mim o melhor em campo, um jogador influente nos dois golos, com recuperação, no outro ao nível do passe. Não foi bem uma assistência, porque não sei se era bem aquilo que Nathan Ake queria fazer, mas acabou por ser... Não, era para o Wijnaldum. Muito influente na forma como bem, não é? Os Países Baixos jogaram. Depois, dentro deste quadrado do meio campo, Veerman e Schouten têm qualidade de passe, mas quem destacaria era Reinders. O médio começou mais adiantado sobre a esquerda, que consegue romper com conduções ou movimentos de ruptura, mas que também consegue participar mais atrás. E isso foi essencial, por exemplo, no gol que dá a vitória. Recuou, é um médio muito completo, que pode ter grande protagonismo neste meio campo da laranja, sobretudo na ausência de outros como Frenkie de Jong e Koopmeiners, mas sobretudo Frenkie de Jong. Neste lado esquerdo também muito protagonismo para Gakpo, entre a zona interior para atacar a área, mas também alargando o campo por vezes. Quer ser o líder desta equipa, mas com tantos problemas de finalização é complicado a vencer jogos de forma tranquila. Foi o que se viu. O Ronald Koeman teve de lançar Weghorst para ter um finalizador que marcou à primeira, de resto. E aqui diria um problema que Koeman tem de resolver, é que no lado contrário, apagou-se muito de Xavi Simons. Xavi Simons jogou na meia-direita, mas o lado forte da Holanda, ou dos Países Baixos, é o lado esquerdo. E é contraproducente perder tanto Xavi Simons na manobra ofensiva. Portanto, vamos lá ver como é que Koeman resolve esta equação, sendo que Dumfries foi a escolha no lado contrário para defender melhor e para ter um jogador forte fisicamente a entrar na área, mas sofreu muito com o Zalewski. Portanto, aí o argumento perde-se. Koeman quis ter um jogador mais sólido atrás do que Frimpong, mas nem isso Dumfries conseguiu dar. E a prova desse quebra-cabeças é que os Países Baixos acabam com o tridente da frente completamente diferente do que iniciou o jogo. Portanto, o Koeman sequer ainda anda ali a palpar um pouco de terreno. Sim, e sobretudo quer encontrar um espaço para o Frimpong na equipa. Eu concordo com o Tomás, eu creio que o Simons... eu penso até que a posição ideal para o Simons será jogar como médio ofensivo, mesmo de origem, com o Reinders a baixar um pouco e provavelmente a abdicar ou do Schouten ou do Veerman. Acho que um dos dois terá que cair do 11 para esta equipa ser mais completa. E admito que possa, ainda que em algumas situações possa haver atropelo pela forma como os dois jogadores atuam, que ele no próximo jogo tente juntar o Dumfries e o Frimpong no corredor direito, tal como acabou a partida. No entanto, se fosse para escolher um lateral direito, apenas um, eu escolheria o Frimpong. Acho que tem mais condições, até pela forma, tal como o Tomás disse, que a Holanda constrói, ou seja, em espelho em relação à seleção da Itália ou até da Inglaterra, com o lateral esquerdo, com o defesa esquerdo mais fixo e o lateral direito a ser praticamente um ala extremo direito. A questão aqui é que na estrutura montada por Koeman, desculpa Rui,
o lateral direito é um jogador de chegada à área, não é um jogador de transporte como é Frimpong. Sem dúvida. Frimpong tem como ponto forte a condução desde trás. Verdade. A minha dúvida, sabes qual é, Tomás? É a questão do Frimpong, e senti isso no momento em que ele entrou e acabou até por agitar um bocadinho o jogo, já não havia muito tempo, e até salientar, tal como disseste muito bem, o 2-1 dos Países Baixos da Holanda acaba por ser um desenho muito, muito elaborado, ou seja, o De Vries a encontrar o Reinders, depois o Reinders a encontrar o Ake, e depois o tal passe que seria para o Wijnaldum e acaba no Weghorst, mas cá está, a tal diferença que nós falávamos ontem, tu salientaste e eu também salientei, que é a questão, nem o Gakpo, nem principalmente o Depay são finalizadores natos, e isso sentiu-se muito ao longo do jogo, porque não é normal tu teres 21 finalizações no jogo do Europeu, apenas 4 enquadradas, e depois dessas 4 enquadradas, 2 acabam por resultar em golo. Depois, do outro lado, se quiseres, a seleção da Polónia, foi um bocadinho a imagem daquilo que foi a seleção da Sérvia diante da Inglaterra, ou seja, risco mínimo, é certo que tal como disseste, em alguns momentos procurou pressionar alto, e aqui deixa-me destacar que quer Verbruggen, quer Szczesny acabar, eu sei que não se diz Szczesny, mas eu recuso-me, o António Tadeia deve estar a rir neste momento, mas eu recuso-me a dizer o nome que o António Tadeia consegue e bem dizer, acabaram por ser os 2 melhores guarda-redes do Campeonato da Europa até agora. Não sei se concordas comigo. As foram as 2 melhores exibições individuais. Szczesny diria uma exibição mais completa, teve mais trabalho ao longo do jogo, mas Verbruggen apareceu muito bem quando foi chamado. Claro e não sim. Estou a falar do jogo com os pés também, Sem a nível dúvida. de defesa. Verdade, que aí é superlativo e é uma clara mais-valia em relação ao passado, tal como nós dissemos no nosso programa de ontem, porque acrescenta não só a qualidade entre postes, mas também a qualidade na construção, e foi um elemento muitas vezes importante para superar a primeira pressão da Polónia. Agora, a Polónia acabou por ter um golo caído do céu, que não é bem caído do céu, porque é um lance trabalhado, e é uma das imagens desta seleção da Polónia, é o canto batido pelo Zielinski ao primeiro poste para alguém surgir para finalizar, e depois do ponto de vista individual queria destacar a exibição do Kiwior na seleção da Polónia. O Kiwior acabou por ser o principal finalizador da seleção polaca, cá está o tal aproveitamento das situações de bola parada que é muito importante nesta equipa, e também um jogador que foi muito importante em termos de construção, porque a seleção polaca em vários momentos sentia com muita dificuldade para conseguir superar a pressão da seleção holandesa e sobretudo para ligar jogo com fluidez. Ataquemos agora o jogo do dia desta segunda-feira e apelando agora um pouco ao vosso poder de síntese, porque já não temos muito tempo. A França de Kylian Mbappé, que se estreia a capitão da sua seleção em fases finais de grandes competições, defronta a máquina de pressão que é a Áustria de Ralf Rangnick. Rui, o que é que tu estás à espera? Muito rapidamente. A preparação da Áustria foi duríssima e passou em pleno, e esse aspecto eu creio que será muito interessante para testar esta França ao mais alto nível. Eu espero uma seleção da Áustria corajosa, ou seja, uma seleção que vai fazer uma pressão alta, uma pressão muito, muito agressiva sobre a seleção francesa, pode provocar erros entre a primeira fase e a segunda fase de construção da seleção francesa. Agora, depois há a qualidade individual que é absolutamente notável daquele que será a partida ou quarteto da frente da seleção francesa. A minha principal dúvida, e tendo em conta os jogos particulares, os últimos jogos particulares, é que o Mbappé jogará como referência ofensiva. Eu prefiro ver o Mbappé a jogar a partir do corredor esquerdo. As indicações dadas pelo Deschamps, e essas são muito importantes, eu creio que o Griezmann jogar como segundo avançado é uma tremenda mais-valia para a seleção francesa, e depois acredito que o Dembélé jogará a partir da direita, e a minha maior dúvida será o jogador que jogará a partir da esquerda, talvez Thuram, mas eu até na condição de juntar Thuram e Mbappé, preferiria que o Mbappé jogasse a partir da esquerda e o Thuram como o avançado móvel, porque ele dificilmente se dá a marcação, mas toda a sua mobilidade seria capaz de criar desequilíbrios. Numa situação que me parece também interessante olhar para o outro lado. A seleção da Áustria é uma seleção com capacidade para fazer a tal pressão alta, a pressão agressiva, de manter um ritmo elevado no jogo, é capaz também de ter bola e se impor ao adversário no meio campo ofensivo, mas eu tenho dúvidas quanto à fiabilidade da linha defensiva da Áustria, sobretudo quando vai apanhar estes monstros pela frente.
E além disso, eu também me junto à curiosidade em torno da Áustria, mas convém perceber que chega a este torneio sem o guarda-redes titular, sem Alaba, sem Schlager, que é o médio mais completo. Portanto, vai depender muito da afirmação da pressão alta. E essa pressão alta pode não ser efetiva contra uma França que tem muita variabilidade na forma como ataca. Tanto pode descobrir Griezmann entre linhas, como pode lançar Dembélé ou Mbappé, que é o jogador mais forte a atacar espaços do futebol internacional. Creio que para deixar poderia ser interessante. E até o Hernandes na esquerda, não é, Tomás? Exatamente, Hernandes carrega jogo para bater a pressão adversária. Exatamente. Por isso, penso que a França vai jogar muito entre Griezmann nas costas dos médios e depois Mbappé, creio que pode jogar a partir da esquerda e Dembélé a partir da direita. Logo se verá se é assim, porque pode ter a tentação de reforçar o meio campo. Há aqui muitos jogadores difíceis de enfrentar na seleção austríaca. Leimer, Sabitzer, Leimer é fortíssimo defensivamente. A criatividade, o último toque, pode ficar ao serviço de Baumgartner, que é um jogador muito forte no último terço, na forma como executou o passe e o remate. E já agora, um ponto de curiosidade é se Saliba, que é dado como titular pela imprensa francesa, pode agarrar verdadeiramente o lugar nesta seleção, o que não aconteceu anteriormente. Outra curiosidade, Tomás, e aqui é uma questão dupla, é a dupla de médios centro da seleção francesa. Eu tenho alguma expectativa, a imprensa francesa está mais virada para Kanté e Rabiot, e eu creio que poderão aí, sobretudo faltando um médio com outro perfil, eu estou a falar do Camavinga, não vou falar já do Zaïre Emery, que eu acho que também merecia algum espaço nesta seleção, mas não tem tido muito, até nos jogos particulares que foram prévios ao Campeonato da Europa, mas sobretudo a capacidade que a dupla de médios, o Saival e o Leimer à partida, podem conseguir para abafar esta dupla de médios, mas vão dar os tais espaços nas costas em que o Griezmann pode ser letal. Sim, não acho nada improvável que Griezmann jogue como uma referência móvel com Mbappé e Dembélé a partir das alas e um terceiro médio a juntar-se para ter mais controle do meio campo, mas logo se verá. É isso, exatamente. Tomás, agora uma nota sobre o Bélgica-Eslováquia. Já o disse aqui na antevisão, a Bélgica é uma das seleções que me desperta maior interesse à partida para o torneio, até por não ter muitas expectativas de favorito ou de sequer candidata. Ninguém coloca a Bélgica como candidata, mas Tedesco desenvolveu uma ideia de jogo muito coerente com as características dos jogadores que têm à disposição. É uma espécie de 4-2-4, partindo o campo para que os jogadores da frente possam fazer a diferença. E os jogadores da frente podem ou não surgir inspirados, é a dúvida que fica. De Bruyne no suporte a Lukaku, que é um jogador que ameaça muito os espaços, como se sabe, além de trabalhar com pivô. Doku, que se bem se lembram, mostrou-se no último europeu, foi aí que começou a dar provas de um talento para dar cartas no futebol internacional, a partir da esquerda, e talvez de Trossard. Enfim, Tedesco gosta muito de jogadores rápidos e verticais como Bakayoko, como Lukebakio. Vamos lá ver se Trossard pode ter esse papel ou não a partir da direita, mas é uma Bélgica com argumentos para atrair o adversário e depois atacar espaços. Agora, a Eslováquia não deve pressionar muito alto, portanto vamos lá ver como é que a Bélgica vai desembrulhar este jogo. Parece-me que tem argumentos também em espaços curtos. Doku, por exemplo, é um desequilibrador nato. Lukaku faz a diferença na área. A batida na bola de Kevin De Bruyne costuma fazer estragos. Um jogador como Trossard tem muito golo. Portanto, creio que a Bélgica pode ser uma surpresa nesta competição, até porque o grupo não dá à partida muita dificuldade no cenário teórico. Não. E tem aqui, tal como tu, Tomás, a expectativa. Nós ontem depois acabamos por não ter muita oportunidade para falar sobre isso, mas até o momento o melhor trabalho de autor que vi neste Campeonato da Europa foi claramente o Murat Yakin na Suíça. E tenho curiosidade para ver se o Domenico Tedesco não tem um trabalho de autor não igual, obviamente, ao do Murat Yakin, até porque partem de estruturas relativamente diferentes, mas aquilo que me parece, e de ideias de jogo também claramente diferentes, mas pode ser aqui o segundo trabalho de autor extremamente interessante neste Campeonato da Europa. Concordo contigo, acho que o De Bruyne obviamente vai jogar como médio mais ofensivo. Acredito que o Trossard, apesar de não ter o perfil exato do extremo do Tedesco, acabará por ser titular a partir da direita. Muita curiosidade para ver a capacidade de desequilíbrio do Doku a partir da esquerda e do Lukaku como referência ofensiva. Um ponto que me parece interessante será também o papel desempenhado pelos laterais do ponto de vista ofensivo, Castanha à direita e o de Kuiper, que eu gosto muito a partir do corredor esquerdo, porque da Eslováquia posso esperar em alguns momentos.
Exatamente, bem mais profundo. E o de Kuiper até com a capacidade, muitas vezes, até se o Tedesco lhe permitir, de buscar em algumas situações até o espaço mais interior. A Eslováquia, se recordarmos, foi a única seleção que criou, durante a fase de qualificação, alguns problemas à seleção portuguesa. Curiosamente, quando procurou pressionar mais alto. Mas eu sou um bocadinho na linha do Tomás em relação à abordagem da Eslováquia este primeiro jogo diante da Bélgica. Pode fazer essa pressão alta pontual, mas eu acho que será uma equipa muito na expectativa, a jogar praticamente num 4-1-4-1 em momento defensivo e à espera mais do contra-ataque e do ataque rápido para conseguir criar desequilíbrios na última linha da Bélgica. E agora, para fecharmos, 30 segundos para cada um, também há o Roménia-Ucrânia. De um lado joga o filho do Maradona dos Cárpatos e do outro é um país onde o futebol vai servir um bocadinho de escape, não nos podemos esquecer que está em guerra e ainda a ser invadido São pela seleções Rússia. que despertam sensações opostas, diria. A Ucrânia é vista como uma seleção que pode ir longe e até que pode apresentar um futebol muito vistoso, e isso é logo um motivo de interesse, porque se olharmos para esta seleção, tem aqui muita complementaridade e jogadores muito interessantes, uns deles já cimentados, outros a aparecer. Nos nomes a aparecer, Sudakov, claramente, que pode ser titular no meio campo como médio mais ofensivo, protegido por Stepanenko e Zinchenko. Vamos lá ver se estes dois jogarão. Depois Mikolenko como um central ou lateral mais baixo, assim é que é, com Konoply mais projetado na direita para libertar de Tsigankov. E há aqui jogadores que chamam a atenção. Mudryk, vamos lá ver se é desta que dá um sinal de consistência. E Dovbyk na grande área, um finalizador nato que pode aproveitar o talento de Mudryk, de Sudakov e de Tsigankov. A Roménia é muito pobre, não há como fugir a isso. Tem uma falta de talento enorme. A batida na bola de Hagi e de Stanciu pode ser interessante. Tem alguns jogadores verticais como, por exemplo, Puskás, que não sabemos se será titular. Certo. Também Mihaila. Fala-se mais da possibilidade do Dragos ser, mas eu estou contigo, Tomás. Eu iria mais o pelo Alibek também é um ponto de lança de força, mas não há aqui um jogador que chame muito a atenção. O nome mais escutado é Dragojin, que nem sequer é um titular no Tottenham, acabou de chegar. Sim. Mas vamos lá ver como é que a Roménia compete, certamente mais pelo espírito do que pelo talento. Eu creio que a Roménia, e estávamos até a falar isto antes de entrarmos no ar, eu creio que a Roménia é provavelmente a seleção mais fraca das 24 do Campeonato da Europa. Do outro lado, vejo aquilo que o Tomás dizia, vejo uma seleção que está a lutar também por um país, está a lutar por algo mais por algo bastante mais importante até do que um jogo de futebol, mas sobretudo é uma equipa com qualidade. Muita curiosidade para ver o Sudakov neste nível. Eu creio que tem todas as condições para ser o médio que vai pegar no jogo e vai fazer a ligação com o ataque, e cá está, tal como o Tomás disse, Tsigankov a partir da direita é uma fonte permanente de desequilíbrios. O Mudryk tem aqui a hipótese de mostrar a consistência que lhe tem faltado, mas ele também é um jogador que pode ser talhado para este tipo de competição, ou seja, uma competição curta em que faz claramente a diferença, e depois ter Dovbyk como referência ofensiva, eu creio que será muito importante, sobretudo para uma seleção que eu espero que em alguns momentos procure explorar o jogo exterior, até pela questão que o Tomás disse ainda há pouco, da capacidade. Médio que certamente também adoras, que é Shaparenko, que nem deve ser titular. Exatamente. Vamos ver se será titular, não é? Até porque há a questão do Zinchenko, que pode também ser lateral esquerdo, ainda que na seleção muitas vezes seja um médio interior, também ele responsável pela construção e criação de oportunidades de golo, mas se o Zinchenko for lateral, teremos aí a hipótese de o ver como médio centro. E fechamos assim mais um episódio, e amanhã já sabem, estamos de volta. Até lá, um abraço e obrigado por nos ouvirem. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.